Vivemos numa sociedade onde a ciência já se infiltrou em todos os tipos de atividade que nós realizamos. E ela já produziu muitas tecnologias e muitos processos que aprimoram o modo com que nós fazemos as coisas. Uma dessas tecnologias são os transgênicos, ou o GMO, que do inglês significa Genetic Modified Organism, que é uma técnica que está acompanhada de muita controvérsia. Muita gente fala mal dos transgênicos, apesar de não saberem nem o que eles são e o que eles fazem no organismo. Nesse vídeo eu quero ao máximo oferecer um olhar científico sobre as verdades e mentiras dos transgênicos. E a internet! Bem-vindos a mais um Barbie Explica, e eu vou fazer dois vídeos sobre os transgênicos. Eu ia fazer um vídeo só que ia ficar muito grande, então esse vídeo vai ser a primeira parte, vai falar exatamente o que são os transgênicos, como que eles funcionam e tudo mais. E no segundo vídeo eu vou abordar sobre a segurança dos transgênicos, o que eles podem causar ou não no nosso organismo ou no meio ambiente. Os transgênicos são produzidos por uma técnica chamada transgênese, que é um processo desenvolvido pela engenharia genética que pega um ou mais genes de uma espécie, de algum ser, e coloca no código genético de uma outra espécie. Isso faz com que esse produto receptor, que é o transgênico, ou reproduza e multiplique o DNA recebido, ou esse DNA recebido vai mudar a forma de que o DNA do produto receptor funciona. Isso vai causar alterações nesse produto transgênico, que pode, por exemplo, desenvolver resistência a herbicidas ou pesticidas, pode aumentar o seu valor nutricional ou pode também conferir mais uma cambada de características para esse produto transgênico. A seleção artificial que o ser humano realiza cruzando plantas diferentes para a geração de características desejadas é feita desde o começo da agricultura, e ela não é essencialmente diferente do processo de transgênese. A técnica da transgênese foi desenvolvida na década de 70, e na época ela foi vista como uma grande revolução científica. Afinal, ela poderia resolver o problema da fome, que sim, é um problema muito mais de distribuição do que de produção de alimentos. Afinal, imagina só, culturas de transgênicos poderiam ser mais produtivas, poderiam ser mais nutritivas, poderiam ser mais resistentes a ambientes inóspitos e mudanças climáticas, mais resistentes a agrotóxicos, elas poderiam conter substâncias medicinais, sem falar que elas poderiam diminuir o custo da produção. Um ótimo exemplo, que inclusive é uma das técnicas mais usadas nos transgênicos, é conferir resistência ao herbicida glifosato, que os transgênicos adquirem quando eles recebem a enzima chamada EPSPS de uma bactéria chamada Agrobacterium da cepa CP4. Essa enzima é muito importante porque ela é responsável pela produção de aminoácidos essenciais de plantas, bactérias e de fungos. E o glifosato, ele age exatamente grudando com essa enzima e impedindo que esses seres produzam tais aminoácidos. E é aí que está o truque. Essa cepa CP4 da Agrobacterium possui essa enzima EPSPS, só que ela é resistente ao glifosato. E quando você passa essa enzima para a planta, para o transgênico que você queira utilizar, você pode utilizar o herbicida glifosato à vontade, que o transgênico não vai morrer. As únicas plantas que serão atingidas são as ervas daninhas que você já quer eliminar. Normalmente a gente associa o processo de transgênese com grãos, afinal ele é extremamente utilizado em plantações. Mas esse processo ele pode ser realizado com qualquer tipo de organismo vivo. Inclusive, uma coisa que pouca gente sabe é que a insulina, que é muito utilizada por diabéticos, desde 1978 é produzida por uma bactéria transgênica. Pegaram uma bactéria extremamente comum, a E. coli, que inclusive todos nós temos no nosso corpo, e transferiram material genético humano para essa bactéria. E a partir disso, essa bactéria começou a produzir insulina humana. Até essa data, a insulina utilizada para fins médicos era retirada de porcos ou bois, e muitas vezes dava problema como alergias, rejeição.